Eu só estou dizendo para você prestar muita atenção, que no dia que você deixar de orar, de jejuar e de santificar a tua vida, você vai morrer como igreja. Você pode congregar, você pode ter carteirinha de membro, você pode ter tua credencial, você pode ser o que quiser, você pode ter a fama que está vivo. Se você não tiver oração, jejum e santificação, você só faz de conta que está vivo, mas você já está morto faz é tempo. Faz é tempo. Quem dá glória a Deus? Pode bater as palmas para Jesus. Olha que lindo. Glória a Deus. Eu quero convidar os amados irmãos neste momento para ficarem de pé. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada com vocês. Algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Pega a sua Bíblia, abra comigo no primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis, capítulo 2, verso 36. Quem acredita que Deus tem uma palavra para você nessa tarde, dá um glória a Deus bem alto. Primeiro Reis 2 e 36. Depois enviou o rei e chamou a Simei. Diga comigo bem alto, Simei. Está tão fraco, Simei. E disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma, nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres e passares no ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aques. 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou seu jumento e foi a Gate, para Aques, a buscar os seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Levanta a mão para o céu, diga: meu Deus. Mais forte, meu Deus. Mais forte, meu Deus. Fala comigo nesta tarde, através da tua palavra. O homem não é nada, mas a tua palavra é poderosa. Fala comigo. Amém. Pode assentar. Isso. Pode glorificar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Preste atenção no que eu vou falar agora. Você vai entender a mensagem. Nem pense em sair de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Aliás, a ordem imperativa de Jesus em São Lucas 24 e 49 é essa: ficai em Jerusalém. Nem pense em sair. Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Meus queridos irmãos, Jerusalém
Jerusalém, habitação de paz, como dizem os judeus, é o lugar que no ano 1000 a.C., Davi conquista e centraliza o império judaico-israelense. Ele assume o reinado de Saul, filho de Quis, e ele então consolida um poder nunca antes visto na história de Israel. Davi, o rei Davi. Meus queridos, quando Davi consegue consolidar o reinado de Israel, faltava ainda um adversário para ele derrotar, para que ele tivesse todo o poder em suas mãos. Era Isbosete, filho de Saul. Era um remanescente que aspirava o trono de Davi. Aspirava, desejava. É triste, mas é verdade. Por mais que nós tenhamos chamado de Deus, propósito de Deus, Satanás sempre tenta nos derrubar. E Satanás sempre conspira para tentar nos tirar da posição que Deus quer. E Davi está com o seu reinado muito bem estabelecido, mas a casa de Saul sempre sonhava em reconquistar, em reassumir o poder. A casa de Saul. Tudo vai bem no reinado de Davi até que ele comete aquele adultério com Batseba. Quando Davi comete esse adultério, a vida de Davi vira uma desgraça. A vida de Davi vira uma miséria. O seu filho Aminon pratica incesto com a própria irmã. Isso é uma aberração, isso é uma loucura dentro de Israel. 2 anos depois, Absalão com seus tosqueadores mata o próprio irmão. Mas, meus queridos, a história de frustrações da vida de Davi estava apenas começando. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Absalão não somente matou seu irmão, mas ele queria também matar o seu pai e usurpar o reinado do seu pai, Absalão. Absalão, então, com um plano apoiado por Aitofel, um dos conselheiros mor de Davi, planeja a morte de Davi, a destruição de Davi. Absalão então entra às concubinas do seu pai, como se ele quisesse deixar bem claro: a minha rebelião não tem volta, eu não quero acordo, eu quero ver meu pai morto. Então Davi tem que fazer algo que ele não queria fazer. Davi tem que fazer algo que jamais subiu ao coração dele, tem que fazer isso: abandonar Jerusalém. Ele teve que sair de Jerusalém. Ele sai de Jerusalém. Ele vai embora da cidade, triste, angustiado. Aquele mesmo Davi, que as mulheres gritavam: Davi matou seus 10 milhares. Aquele mesmo Davi, com aquele gentil aspecto. Aquele Davi que matou o leão, que matou o urso, que derrotou o Golias. Aquele Davi está agora angustiado, fugindo do seu próprio filho chamado Absalão. Davi está fugindo. E a Bíblia vai relatar alguns lugares que Davi tem em comum com Jesus, quando ele está fugindo de Absalão. A Bíblia Sagrada mostra Davi passando pelo ribeiro de Cedron e subindo pela subida das oliveiras. E é triste a maneira como Davi está descendo aquele vale do ribeiro de Cedron. Segundo Samuel capítulo 15 verso 23, vai mostrar a tristeza e a consternação de Davi. E toda a terra chorava a grandes vozes. Passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. O povo andando atrás de Davi, e Davi chorando. A Bíblia Sagrada vai descrever o máximo da angústia de Davi. Segundo Samuel capítulo 15 verso 30, quando Davi não está mais descendo o ribeiro de Cedron, mas ele está subindo o monte das oliveiras. E quando ele está subindo o monte das oliveiras, é o máximo da tristeza de Davi, fugido do seu próprio filho. A Bíblia diz que subiu Davi a subida das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar, fugindo do seu próprio filho.
Davi, fugindo de Absalão, fugindo para não morrer, andando descalço, cabeça coberta, chorando. Você consegue imaginar o grau de tristeza de Davi? Mas preste atenção, exatamente neste momento que Davi está passando por toda essa angústia, ele vai passando pela terra chamada Baurim. Quando ele passa pela terra de Baurim, era uma terra habitada por benjamitas, da mesma tribo de Saul, é a mesma tribo também de Saulo de Tarso. Baurim, onde habitavam os benjamitas. Quando Davi está passando descalço, com a cabeça coberta, chorando, lamentando, e os seus homens do seu lado, a Bíblia mostra que aparece esta figura que nós lemos o nome dele aqui, Simei. Davi está chorando, angustiado. Tudo que Davi não precisava naquele momento era de condenação, de julgamento, de afronta e de palavras de humilhação. Mas Simei, quando observa Davi na sua desgraça, na sua miséria, chorando, descalço, cabeça coberta, então Simei começa a amaldiçoar Davi. E ele não começa só a amaldiçoar, ele começa a jogar pedra. E Davi já não era mais um jovem, Davi já era um senhor de idade. Davi já estava com quase seus 60 anos, e lá estava Simei, xingando Davi, amaldiçoando Davi, dizendo: sai, sai, homem de sangue, sai, sai, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar você tem reinado agora. E já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis você agora na tua desgraça, porque você é um homem de sangue. E ele xingava Davi, apedrejava Davi, jogava pedra. Davi já não era mais jovem, e se acertasse no olho, e se acertasse nas costas, se acertasse na boca, quebrasse os dentes, pouco interessa. O negócio é apedrejar, o negócio é amaldiçoar. A Bíblia diz que eram tantas pedras que Simei jogava, que chegava a levantar pó do chão, jogando pedra contra Davi. E quando Simei estava amaldiçoando Davi, Davi subindo descalço e chorando, e Simei jogando pedra e amaldiçoando, os filhos de Zeruia disseram: meu senhor, deixa eu passar a mão na espada e arrancar a cabeça deste cão morto, deste Simei, descendente de Saul. Deixa eu puxar minha espada. Davi olha para eles e diz: olha, meus irmãos, por que Davi era segundo o coração de Deus? Davi olha para eles e diz assim: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Se é Deus agora que está mandando ele me amaldiçoar, quem sou eu para interromper? Olha como Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi sabia que Deus estava tratando com ele. Davi sabia que Deus estava resolvendo com ele os seus pecados. Davi sabia disso. Mas os irmãos sabem que mesmo neste momento difícil, o salmista Davi ainda falou, o rei Davi ainda falou: toda esta palavra de mal que ele está dizendo vai se reverter em benefício para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Vocês conhecem a história que daqui a pouco Absalão é morto. Absalão perde a batalha na sua conspiração, e o reinado volta para a mão de Davi. Quando Davi está prestes a assumir a posse novamente, aonde? Aonde? Em Jerusalém. Quando ele está voltando para Jerusalém, quando Davi está voltando novamente para Jerusalém, sabe quem é que aparece ali no meio? Sabe quem? Simei. Simei. A Bíblia Sagrada mostra aqui em 2 Samuel 19:16 que Simei se apresentou junto com os homens de Judá. Espera aí, Simei também era judeu? Era da tribo de Judá? Não, ele era da tribo de Benjamim. Mas por que ele se apresentou junto com os homens de Judá? Porque Davi era de Judá. Ele era malandro, ele era esperto. Ele sabia que era o momento dele se reconciliar. O rei estava alegre, voltando para assumir Jerusalém de novo. Estava alegre. O rei estava feliz porque reconquistou, apesar da morte do seu filho. A Bíblia Sagrada vai mostrar para nós, aqui no versículo 18, que Simei se prostrou diante do rei Davi. E o verso 23, a Bíblia diz que o rei Davi jurou para Simei: você não vai morrer, você não vai morrer. E o rei jurou, dizendo: você não vai morrer, Simei, fica tranquilo, você não vai morrer. O rei jurou.
não vai morrer. Presta atenção no que eu vou falar aqui. O rei falou, está falado. Depende de você. O rei falou e jurou: você não vai morrer esse mês. Fica tranquilo, você não vai morrer. Fique em paz. Os filhos de Zeruia novamente passam a mão na espada e dizem: chegou o momento da gente arrancar a cabeça dele. O rei falou: hoje ninguém vai morrer, que tenho eu convosco. Hoje ninguém vai morrer. Hoje é dia de alegria. Ninguém vai morrer hoje. O tempo passa, Davi agora está já com seus 70 anos. Davi chama seu filho chamado Salomão, diz assim: meu filho Salomão, eu quero te apresentar todo o ouro e toda a prata que eu vou deixar para você. Você vai construir a casa de Deus, o templo do Senhor, exatamente no Monte Moriá. Você vai construir o meu templo. Eis aqui ouro e prata suficiente para tudo isso. Riqueza, madeiras de finíssima qualidade, tem tudo. Só que tem alguns pequenos abacaxi para você resolver para mim aqui. Você vai ter que resolver um probleminha com Joabe, tá bom? E você vai ter que resolver um probleminha também com aquele rapazinho chamado Simei. Deus vai te dar sabedoria para você tratar com ele, tá bom? Salomão sabia que ele tinha uma tarefa para resolver. Então ele chama Simei no seu palácio. Quando ele chama Simei para uma conversa, parece que eu vejo Salomão dizendo para Simei: Simei, não precisa eu entrar em detalhes com você aqui agora. Não precisa eu dizer o que foi que você fez. Não precisa eu ficar gastando tempo dizendo tudo que você causou de mal. O meu pai era idoso, o meu pai era vulnerável, e você estava apedrejando e amaldiçoando meu pai. Não precisa eu entrar em detalhes. Só vou te dizer uma coisa: edifica uma casa em Jerusalém. Edifica uma casa em Jerusalém. Faça uma casa aqui. Você é lá de Baurim, mas você vai ter que construir uma casa aqui em Jerusalém. Edifica uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saia, nem para uma, nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saiba de certo que morrerás. Saiba de certo que morrerás. Quando falamos esta frase, saiba de certo que morrerás, você não se lembra de Gênesis 2,17? Você não se lembra do que Deus falou quando Adão e Eva estavam morando no paraíso? Morrerás. Salomão profere a sentença de Simei, mas é uma sentença condicional. Você sabe a diferença entre uma sentença condicional e uma sentença definitiva? Quando é condicional, existe uma possibilidade de abrandar a pena. E ele diz para Simei: você vai ficar em Jerusalém. Se você sair, você vai morrer. Não saia de Jerusalém, senão você vai morrer. Meus irmãos e irmãs, o primeiro ponto que eu tenho a meditar com os irmãos é que quando Deus nos notifica, quando Deus fala conosco, nós temos que prestar atenção no que Ele está falando. Eu sei que existem muitas coisas que nós deixamos de observar, e nós temos algumas consequências leves, mas existem outras coisas muito sérias que nós deixamos de seguir, deixamos de observar, e a consequência é a morte. E falando em morte, vocês sabem muito bem que nunca na história do Brasil, na história moderna, os coveiros do Brasil tiveram tanto trabalho. Mas não é somente os coveiros que trabalham no sepultamento físico de pessoas, mas nós estamos vendo um sepultamento de uma geração. Estamos vendo o sepultamento da economia. Estamos vendo o sepultamento espiritual de muita gente, porque estão desobedecendo o que Deus determinou, o que Deus definiu. Existem critérios de Deus que Ele deixou bem claro, que Ele não abre mão. E se nós abrirmos mão desses critérios, nós estamos correndo um sério risco de vida.
Se Deus falou, fica no que eu orientei. Se Deus falou, fica no que eu falei. Se Deus já determinou, se Deus já definiu, se já aprovou, se Deus já manifestou por A mais B, que Ele se alegra com aquele propósito estabelecido. Se nós fugirmos desse propósito, nós estamos correndo o risco de morrer. E muitas pessoas parecem que querem pagar para ver. Nós somos a igreja pentecostal Deus e Amor. A nossa igreja tem 59 anos de história. A nossa igreja é uma igreja que dispensa qualquer endosso ou qualquer tipo de apresentação. Nós já somos uma igreja sólida e consolidada no Brasil. Eu me lembro quando eu era jovem, muitas pessoas diziam: a igreja pentecostal Deus e Amor é uma igreja de milagres, é uma igreja de sinais e de maravilhas. Hoje eu entendo que a igreja pentecostal Deus e Amor é uma igreja de oração, de jejum e de santificação, e os milagres são consequência disso. Mas tem um detalhe: se nós pararmos de orar, jejuar e santificar a nossa vida, nós corremos um risco também de morrer. Eu não estou perguntando para você se você está achando popular o que eu estou falando aqui. Eu só estou dizendo para você prestar muita atenção, que no dia que você deixar de orar, de jejuar e de santificar a tua vida, você vai morrer como igreja. Você pode congregar, você pode ter carteirinha de membro, você pode ter tua credencial, você pode ser o que quiser, você pode ter a fama que está vivo. Se você não tiver oração, jejum e santificação, você só faz de conta que está vivo, mas você já está morto faz é tempo. Faz é tempo. Não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. O que é Jerusalém de Eva? Era a vontade de Deus. O que era Jerusalém de Simei? Era a vontade de Salomão. O que é Jerusalém de Deus para você? É a oração, o jejum, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Chegou o momento da igreja entender que nós não vamos nos dobrar para esta pandemia, porque a nossa igreja é forte. A nossa igreja é de Deus. Quem crê que esta igreja é de Deus, levanta a sua mão. Quem crê que esta igreja é de Deus, levanta a sua mão. Fala para quem está ao teu lado aí, pode falar: ficar em Jerusalém. Fala mesmo, ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Salomão dá ordem para o Simei. E o rei falou: meu querido, está falado. O rei falou, está falado. Passa um ano, cadê o Simei? O Simei está bom, está tranquilo, está uma benção, pregando, orando por revelação, participando da Santa Ceia. Cadê ele? Não, pode ficar tranquilo, está dentro de Jerusalém. Ótimo. Passa 2 anos, cadê o Simei? O Simei está uma benção. O Simei está tranquilo, não saiu dos termos de Jerusalém. Ótimo. 2 anos e meio. 3 anos. 3 anos. Daqui a pouco os servos de Simei escapam para Aques, rei de Gate. Ai. Os servos de Simei escapam, vão embora. E daí daqui a pouco alguém dá parte a Simei dizendo: os seus servos foram embora. Seus servos estão lá na terra dos filisteus. Parece que eu vejo o Simei dizendo assim: olha, Salomão, porque a palavra Salomão, pastor Milton, vem de Shalom. Shalom é paz. Salomão, Shlomo, paz, pacífico. Shlomo, paz, é um homem pacífico. Olha como ele abrandou a minha pena. Duvido se fosse Saul, se deixaria a minha cabeça em cima do pescoço. Shlomo, eu vou lá, busco meus servos e volto em paz. Tudo certo. E foi, abordou o jumento, buscou seus servos e voltou, como se nada tivesse acontecido. Não, é Shlomo, é Shalom, é tudo na paz. É igual o evangelho que está sendo veiculado hoje em dia. É um evangelho líquido, é um evangelho que não exige renúncia,
É o evangelho que faz uma caricatura de Jesus Cristo como se ele fosse um Papai Noel, ou o gênio da lâmpada, ou Aladim. Quando Jesus Cristo, verdadeiramente, ele é amoroso, ele é misericordioso, mas ninguém queira ficar na frente da ira do Cordeiro. Ele é bom, mas ele não é bobo. Ele é misericórdia, mas ele é justiça. Vai, Simei, vai. Ah, mas os meus servos estão lá na terra dos filisteus. Você se esqueceu da palavra do rei? Não, mas eu vou buscar meus servos. Olha, você não sabe que Salomão é filho de Davi, Davi é homem de sangue. Ah, mas eu vou buscar meus servos. Simei, você está brincando, é a palavra do rei. Não, mas eu vou buscar meus servos. Tem um monte de gente que não entende por que a sua vida está cheia de enfermidade. Deus chamou, Deus revelou, Deus manifestou o propósito para a vida dele, e ele fica brincando, parecendo aquelas crianças que ficam testando a paciência dos pais. Sabe aquela criança de 1 aninho? Quando a criança tem 2 ou 3 meses, cantora Cristina, a criança já começa a testar a paciência dos pais, bem novinho. Tem gente que fica testando a paciência de Deus. Tem alguns que dizem assim: ah, mas fulano faz isso, faz aquilo, pinta e borda, e fica tudo do mesmo jeito, não acontece nada, eu não posso sair 1 milímetro da linha, que parece que Deus já está em cima de mim, parece que Deus já está me corrigindo. Ao invés de você ficar murmurando, rapaz, você devia dar glória a Deus, porque você não é bastardo, mas você é filho. Deus corrige você, porque você é filho. Ele te chamou para salvação. Dá glória a Deus dele corrigir você. Tem glória a Deus aí? Simei volta bem tranquilo, como se nada tivesse acontecido, parecendo obreiro que chega atrasado na reunião, sossegado. Daqui a pouco, Salomão fica sabendo. Ué, mas como é que Salomão ficou sabendo? Olha aqui para mim, ó. Tem coisa que a tua esposa não sabe, tem coisa que o teu esposo não sabe, tem coisa que o teu pastor não sabe, que a diretoria não sabe, mas os olhos do Rei dos Reis sabem todas as coisas. Não brinca com ele, não brinca com ele. Oraia calamassuri me canda labasteia. E vou dizer mais uma coisa para você aqui, ó. Quando um pastor quer te disciplinar e você foge, você escapa, você vai para outra congregação, você vai para outro ministério, você sai batendo porta, xingando, falando palavrão, difamando, fazendo bagunça nas redes sociais. Você faz isso, né? Agora, quando é Deus que disciplina, quando é Deus que pune, aí eu quero ver o que vai fazer. Quando é com Deus o negócio, não adianta apelo, não adianta fugir, porque Deus, ele é soberano. Salomão então chama Simei: vem cá, Simei, vem cá. Você se lembra tudo que você fez para o meu pai? Você se lembra todos os males que você causou? E agora? E agora? Você acha que você vai ficar impune? A Bíblia Sagrada diz que Benaia, filho de Joiada, filho de Joiada, lança a mão em Simei e mata ele. Por que que ele morreu? Por quê? Porque ele apedrejou Davi? Sim ou não? Não. Ele morreu porque ele saiu de Jerusalém. Ele morreu porque ele saiu da vontade de Deus, mais uma vez, porque ele brincou com a oportunidade que ele recebeu. Você sabia que você está aqui nessa tarde desviado da igreja? Ou você que nunca aceita Jesus, dizendo assim: não, eu fico só na base da bênção da minha mãe, da minha avó, eu fico só na base da oração dos irmãos. Você fica aqui, ó. Você sabia que aqui hoje pode ser a tua última oportunidade? Você sabia? Por mais que você peça para mim ser bonzinho para você, eu preciso dizer a verdade para você. Hoje pode ser a tua última oportunidade. Pode ser hoje. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar um paralelo. Olha o que aconteceu com Simei. Olha o que aconteceu com Davi, o sofrimento de Davi, tudo que Simei fez para ele. Mas ele recebeu uma oportunidade.
Era só ele ficar em Jerusalém, mas ele não quis ficar em Jerusalém, ele quis sair. Da mesma maneira, a Bíblia Sagrada mostra o Senhor Jesus orando no Getsêmani, que é a mesma região do Ribeiro de Cedron, é a mesma região do Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus está chorando, está agonizando em oração diante do Pai. Daqui a pouco chega Judas Iscariotes. Chega Judas Iscariotes, e com um beijo ele trai o Filho do Homem. Com um beijo ele trai o Senhor Jesus. Só que quando ele vai trair o Senhor Jesus faz uma pergunta para ele assim: amigo, a que vieste? Nós poderíamos imaginar que o Senhor Jesus estava sendo hipócrita quando chama Judas de amigo, mas não era hipócrita. Ou nós poderíamos pensar que o Senhor Jesus estava desavisado, chamando ele de amigo, sabendo que Judas tinha vendido Jesus por 30 peças de prata. Nenhum dos dois, não era hipócrita e nem desavisado. Jesus estava dando a última oportunidade de Judas. Sabe por que eu vejo que era a última oportunidade? Porque se Judas, quando Jesus diz para ele, amigo, a que vieste? Se Judas se prostrasse no chão e pedisse perdão, pedisse misericórdia, quem concorda comigo que o Senhor Jesus perdoaria Judas? Quem concorda? Perdoaria. Mas não. A Bíblia Sagrada diz em Mateus 27, verso 5, que Judas retirou-se. Retirou-se da onde? Jerusalém. Retirou-se e foi se enforcar. Retirou-se de Jerusalém. Saiu de Jerusalém. Meus irmãos, nesta pandemia, neste período que nós estamos vivendo a pandemia ainda, eu tenho presenciado muitas coisas que têm me entristecido. Muitos crentes que estão abandonando Jerusalém. E a Jerusalém dos crentes que nós entendemos agora é a nossa congregação. Muitos estão abandonando a congregação, estão abandonando a igreja, estão abandonando. Estão dando a desculpa da pandemia. Os crentes da Netflix, os crentes do domingo do futebol de tarde, os crentes do videogame, os crentes que ficam nas redes sociais o dia inteiro e tem preguiça de vir na igreja por causa da pandemia. Eles vão na farmácia, vão no hospital, vão no mercado, vão no parque, e tem uns bombadões que vão até na academia fazer musculação, mas na igreja não vem buscar a Deus, não vem clamar a Deus, está abandonando Jerusalém. A hora que o chicote começa a estralar, começa a pedir misericórdia, não saia de Jerusalém, não saia de Jerusalém. Venha congregar conosco aqui na Avenida do Estado, 4.568. Sai daí debaixo das cobertas, sai daí da casa do vizinho fazendo fofoca. Para com esse negócio de medo. Se você tivesse medo mesmo, que você tivesse medo do pecado, igual tem medo do coronavírus, você estaria aqui buscando a presença de Deus. Vem para cá buscar Deus na igreja. Vem adorar a Deus aqui na igreja. Ah, o pastor é negacionista. Ó aqui, ó, máscara KN95, face shield, álcool em gel na entrada e na saída da sede mundial, higienização com ozônio no intervalo de cultos. Está acontecendo tudo isso aqui para mostrar que a Igreja de Deus de Amor, ela não é negacionista. Nós sabemos que o vírus existe, nós sabemos que a pandemia existe. Inclusive estávamos tendo uma estação de vacinação na sede mundial, porque nós sabemos que o vírus existe, existe mesmo, mas o vírus pior que está matando mais se chama pecado. É este o vírus que mais está matando, é o pecado. E se a igreja fugir, se os crentes fugir da igreja, este vírus é mais mortal ainda que o Covid-19. Tem glória a Deus aí? Tem glória a Deus aí? Vocês se lembram o que aconteceu com aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó? Vocês se lembram o que aconteceu com ele? Descia
descia de Jerusalém para Jericó. Ele descia. O que aconteceu com esse homem? Ele foi apanhado pelos salteadores porque ele saiu de Jerusalém. Não saia da congregação dos teus irmãos. Venha buscar a bênção de Deus na casa de Deus. Em nome de Jesus Cristo, esse lugar aqui é seguro, é o lugar mais seguro que tem na face da terra. Venha adorar a Deus. Venha buscar a presença de Deus. Em nome de Jesus, nada disso de abandonar Jerusalém. Daqui a pouco você vai fazer o quê? Você vai ficar só assistindo filmes. Daqui a pouco você vai ficar igual a crentaiada do Netflix. Aí é uma moda de Netflix. Volta e meia um falou: pastor, está acontecendo isso, aquilo. Depois que eu coloquei o Netflix na minha casa, eu falo: vai, agora larga esse negócio aí, abandona esse satanás aí. Parece que o glória a Deus ficou mais murcho. Tem algum glória a Deus aí? É. Dá glória a Deus, igreja! Dá glória a Deus, igreja! O problema mais leve que acontece quando se afasta de Jerusalém é medo. Medo, angústia, frustração, depressão. É isso que acontece, porque o ser humano ele é socializável. Quando Deus nos fez, Ele já sabia que nós teríamos que nos relacionar com as pessoas, nos aproximar das pessoas, buscar a Deus coletivamente. A Bíblia Sagrada mostra dois discípulos. Quando o Senhor Jesus morre na cruz do Calvário, eles estão saindo de Jerusalém, indo para uma aldeia que era a 60 estádios distante de Jerusalém, 12 quilômetros, chamada Emaús. E quando eles estão no caminho, eles estão assustados, estão amedrontados, estão frustrados, com medo. Hoje a maioria dos crentes, quando você começa a conversar, você já percebe que ele já envelheceu 5, 10, 20 anos. É triste, mas é fato. Ele não fala mais das coisas de Deus, ele só fala notícia. Você viu o que falou no site tal? Você viu o que está circulando no WhatsApp? Você viu o que está circulando? Está lá no Facebook. Meus irmãos, o que tem de fake news? E o que os crentes mais estão absorvendo é isso hoje: mentiras, montagens, enganos. Não passa disso. E alguém diz: mas pastor, cadê o filtro do crente para perceber quando é mentira e quando não é? O filtro é o discernimento de espírito. Mas o Espírito Santo, quando o crente abandonou Jerusalém, o crente deixou de orar em casa, deixou de buscar Deus, o discernimento foi embora, fica com angústia, com depressão, igual os discípulos no caminho de Emaús. Estavam todos assustados. Quem está com medo aí, levanta a mão. E quem está com Cristo em Jerusalém aí, levanta a mão. É. Dá glória a Deus. Mas Jesus é tão bom que até quem se afasta de Jerusalém, Jesus está convidando. Eles estavam se afastando de Jerusalém. Daqui a pouco um viajante, um forasteiro começa a se aproximar deles. Só que não era um forasteiro comum. Quando esse forasteiro chega do lado deles, o coração deles começa a esquentar. Tem gente que está escutando essa palavra em casa agora, o coração já está esquentando de vontade de ir para a igreja. Isso mesmo. Termina essa mensagem, termina esse culto, vai tomar banho, vai escovar teus dentes, vai pentear teu cabelo, vai passar a tua roupa, acorda para a vida e vai procurar uma de nossas igrejas ainda hoje à noite. Não se afaste de Jerusalém. Louvado seja Deus. Quem dá glória? Daqui a pouco está chegando o momento do Senhor Jesus se apresentar para os seus discípulos, para os apóstolos. Aonde? Em Jerusalém. Quando o Senhor Jesus vai chegando em Jerusalém, se aproximando para os seus apóstolos, eu me identifico muito com Pedro. Imagino Pedro, daquele jeito todo ressabiado, e o Senhor Jesus está ali, e o Pedro imaginando, eu imagino a mente dele a 1000 por hora, imaginando tudo que ele fez. Todos os fiascos, na linguagem do sul, as gafes que ele cometeu, tudo que não precisava fazer ele fez, e o que precisava fazer ele não fez.
Parece que eu vejo Pedro imaginando: era para mim andar por cima das águas, eu naufraguei. Na mesma hora que eu faço a revelação que Jesus é o Messias, ele mesmo diz para mim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Que escândalo que eu sou, que vergonha. O mestre pregando 3 anos e meio, amor, misericórdia, tolerância, benignidade, mansidão, calma, temperança. O mestre pregando tudo de bom, e eu em menos de 10 segundos eu arranco da minha peixeira e corto a orelha do soldado Malco. Que vergonha, o mestre tem que colar a orelha dele de novo. Pedro imaginando tudo isso. Eu seguindo o mestre de longe, eu neguei o mestre, aleluia. Eu fiz tanta coisa errada, mas eu vejo Pedro dizendo: eu fiz tanta coisa errada, mas eu não fui embora de Jerusalém. Eu fiquei em Jerusalém. Eu sou da Galileia, mas eu fiquei em Jerusalém. Eu não fui embora de Jerusalém. Ficar em Jerusalém. O Senhor Jesus, São Lucas capítulo 24, verso 49, ele diz: eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meu irmão, se chover canivete, compra um guarda-chuva de borracha, mas não se afasta da igreja. Venha cultuar, nem que tenha que vir a pé, de Uber, de helicóptero, de bicicleta, de carona, de ônibus, de metrô, da maneira que você julgar conveniente. Venha buscar a Deus na casa de Deus, venha buscar a Deus na presença de Deus. Olha o que diz o Salmo 122: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Levanta a mão bem alto, assim, levanta, diga comigo: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não somente no sentido de harmonia, mas no sentido de estar todos juntos no mesmo lugar. Olha o que a Bíblia diz ainda em Hebreus capítulo 10 e 25. Preste atenção: não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. Quem crê que Jesus está voltando, levanta a mão. Esses dias atrás eu estava em casa e eu me deparei com um versículo muito interessante lá em Sofonias. Se eu falar, vocês vão pensar que é brincadeira. Abra sua Bíblia em Sofonias capítulo 2. Eu me deparei com um versículo tão interessante que eu cheguei até a fazer uma brincadeira lá em Curitiba. Interessante por demais esse versículo. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto do governo. Não é, né? Antes que saia o decreto do prefeito. Antes que saia, congrega, antes que saia o decreto. Meus irmãos, eu sei que é uma aplicação talvez até descontextualizada, mas aproveita para vir na igreja cultuar a Deus. Nós não sabemos o que pode acontecer nos próximos dias. Nós não sabemos o que pode acontecer nos próximos meses. Nós não sabemos. Eu me lembro que no dia 26 de dezembro de 2019, o Senhor mostrava uma visão para mim em sonhos. O Senhor mostrava uma visão para mim, que eu recebi um alerta. Eu vi muitos tanques de guerra, e um homem muito ilustre nessa nação falou comigo assim: prepare os teus filhos, se prepare. Dia 26 de dezembro de 2019, se prepare, porque está vindo uma grande guerra, e a segunda parte da guerra vai ser pior que a primeira. Eu acordei, gravei aquele sonho, mandei para o meu e-mail para ficar bem registrado. Quando eu terminei de gravar, o pastor Marena ligou para mim: pastor Milton, pode vir pregar na sede mundial dia 1º de janeiro? Falei: eis-me aqui. Eu até tive um sonho de uma grande batalha, não me sinto
preparado à altura, mas eis-me aqui. Falou, então é isso mesmo, vem para a guerra, porque é bênção, é Deus que preparou essa oportunidade por mão. A partir dali, meus irmãos, a partir daquele dia eu comecei a assumir um propósito, um compromisso de economia, uma mentalidade de economia. Eu comecei a economizar o que eu pudesse, antes da pandemia. Eu devia para banco, naquela virada de mês. A partir dali eu comecei a mudar meu pensamento. E às vezes até eu ia para a igreja de bicicleta. Alguns irmãos até não entendiam. E eu também não entendia. E daqui a pouco eu começava a sentir aquela angústia. Até que uma irmã da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor mostrou para mim os bancos da igreja tudo afastado. A igreja vai fechar. Eu falei, meu Deus. Irmãos, foi exatamente do jeito que Deus mostrou para aquela irmã. Meus irmãos, nós temos a oportunidade de congregar. Essa é a Jerusalém que Deus nos chamou. Quantos milagres Jesus já operou na tua vida aqui? Quantas maravilhas. Você casou aqui, adquiriu tua casa aqui, teu carro aqui, tudo que você tem Deus te deu aqui. Fica quieto aqui, congrega aqui. Deus vai continuar te guardando, te livrando aqui. Para com esse medo bobo. Venha congregar na Jerusalém que Deus preparou para você aqui. Fica congregando aqui em nome de Jesus Cristo. Vem para os cultos quando tem aquela convocação. Vamos cultuar, por exemplo, domingo que vem, aniversário, dia 13. Irmã Débora vai estar pregando. Não somente venha, como também convide e traga alguém com você. Traga alguém com você. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não se afaste de Jerusalém. O nosso lugar de congregar é parecido com a Arca de Noé. Você consegue imaginar a Arca de Noé? Todo mundo lá dentro daquela arca. Oh, glória! Você consegue imaginar somente 8 pessoas cuidando dos excrementos, da limpeza, da manutenção, da ordem, da alimentação, noite e dia e noite, sem parar. E daí daqui a pouco bate aquele desespero, aquela vontade de pular fora da arca talvez, e dar uma olhada lá para fora, aquele cenário pior que possa imaginar. Daí alguém já dizia assim, não, melhor ficar aqui dentro mesmo. Está difícil, mas eu vou ficar aqui. Eu me lembro uma mensagem do pastor Lorival, ele dizendo que não existe igreja, não existe denominação perfeita. Pastor Lorival, eu me lembro ele falando isso. Escuta bem, eu sei que dentro da igreja pode acontecer talvez fofoca, perseguição, calúnia, pode acontecer desprezo, pode acontecer muita coisa, mas escuta, meus queridos, pelo amor de Deus, pode ter certeza que lá fora é pior. Você aqui dentro está coberto pelo sangue de Jesus. Jesus está guardando a tua família aqui dentro. Jesus está protegendo, está cuidando do teu futuro aqui dentro da igreja. Quem recebe esta palavra dá glória a Deus. Fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé, por favor. Ficar em Jerusalém. Diga comigo, ficar em Jerusalém. Quem sente que Jesus te chamou neste ministério? Quem sente? E quem vai ficar firme até o fim em nome de Jesus? Quem sente que o fim já está próximo? Quem sente? Levanta a mão. Quero convidar você aqui nessa tarde, que você vai entregar a sua vida para Jesus aqui. Também você saiu de Jerusalém. Você saiu. Você abandonou a sua congregação, o teu chamado. Venha para Jesus aqui agora, venha. Aonde está a primeira pessoa que vai reconciliar com Deus? Levante a sua mão, venha aqui para frente. Venha. Venha aqui para frente. Levante a sua mão, corre aqui na frente. Corre. Rápido, venha. Jesus está te chamando para uma vida nova aqui hoje. Aonde está você que vai reconciliar com Deus? Vem aqui na frente, olha aí. Glória a Deus. Tem mais. Tem mais. Tem mais pessoas que saíram de Jerusalém. Jesus está te chamando aqui hoje. O Senhor Jesus está te chamando aqui agora. Venha. Venha para cá, venha. Olha lá, tem mais pessoas.
Venha, glória a Deus. Glória a Deus. Venha. Venha. Olha quantas pessoas voltando para Jesus. Você que nunca foi crente, você vai aceitar Jesus aqui agora. Cadê você? Tem mais alguém? Você vai aceitar Jesus aqui agora. Cadê você? Cadê você que vai aceitar Jesus? Vem aqui na frente. Isso. Levanta a mão e vem aqui. Levanta a mão e vem aqui na frente. Vem aceitar Jesus aqui agora. Glória a Deus. Vem aqui na frente. Tem mais alguém? Olha as pessoas derramando lágrimas aqui na frente. Olha a sinceridade destas pessoas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos que estão aqui à frente, queiram por favor levantar as suas mãos. Levantem suas mãos comigo, vocês aqui na frente. Levanta as mãos. Digam comigo assim: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, salva minha alma, escreva o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. Senhor Jesus, tem misericórdia. Senhor Jesus, eu te amo de todo o meu coração. Senhor Jesus, tem misericórdia. Salva minha alma, salva minha família, em nome de Jesus. Vamos orar por eles. Estenda as mãos para cá. Senhor Jesus maravilhoso, salva estas almas aqui agora, Senhor. Repreenda, Senhor, toda a força do maligno. Repreenda, Senhor, todo levante de Satanás. Rompe agora, Senhor, as cadeias, as correntes, os grilhões. Salva, Jesus, estas almas aqui agora. Venha, Jesus, fazer a obra completa neste momento. Faça, Jesus, faça maravilhas neste momento. Santo Deus, poderoso e eterno Pai, tenha misericórdia neste momento, Senhor. Tenha misericórdia dos teus servos e das tuas servas, que estão aqui agora assumindo um propósito contigo, um propósito sincero de salvação. Faça a tua obra completa aqui agora, em nome de Jesus. Que maravilha, que maravilha. Deus abençoe. A nossa equipe agora estará assim colhendo os dados, as informações de vocês. Nós vamos entrar em contato, vamos cuidar de vocês. Quem não é batizado ainda vai se batizar para a glória de Deus. Quem já é batizado vai voltar para a Santa Ceia e não vai sair mais para fora de Jerusalém. Amém? Deus abençoe. Palma para Jesus, meus irmãos.